Olá, hoje 18 de abril, quinta-feira, prepara o teu cafezinho e vamos juntos para mais um dia de Café com Lexio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. São José, providenciai e intercedei por nós. Continuamos unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura de hoje, leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos de 26 a 40. Olha, essa passagem ela narra o momento em que Filipe, ele está se deslocando, né? Na verdade, um anjo visita Filipe e diz, olha, vai para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. O caminho é deserto. Filipe levantou-se e foi, ou seja, um homem dócil ao Espírito Santo, que recebe a visita do anjo, né? Escuta o que o anjo fala e cumpre com aquilo que o anjo falou. No meio do caminho, ele aparece um eunuco etíope que estava lendo, tinha ido em peregrinação a Jerusalém e estava voltando para casa. Filipe percebe que ele está lendo o profeta Isaías e o Espírito Santo diz, aproxima-te desse carro e o acompanhe. E Filipe viu que ele estava lendo o profeta Isaías e pergunta a ele, tu compreendes o que estás lendo? E ele responde, como posso se ninguém o explica? E Filipe não perde a oportunidade de evangelizar. E anuncia nosso Senhor Jesus Cristo, explicando as Escrituras, ele anuncia nosso Senhor Jesus Cristo a esse eunuco, que era chefe, né? Ele era administrador geral do tesouro da rainha da Etiópia. Então veja, ele anuncia nosso Senhor Jesus Cristo ao eunuco etíope, que exercia um grande cargo no reinado lá da Etiópia, e ao fim, está lá no versículo 37, aqui temos água, o que impede que eu seja batizado? E o eunuco manda parar o carro e Filipe batiza esse etíope. Perceba, Filipe não perdeu a oportunidade de evangelizar. Primeiro ele foi dócil e obediente ao Senhor. Fez o que o Senhor mandou e lá encontrou um homem que estava buscando a verdade. Muitas vezes há pessoas ao nosso redor que estão buscando a verdade, com um desejo verdadeiro de encontrar a verdade. E muitas vezes nós somos omissos. Perdemos muitas oportunidades de falar de Jesus, por causa do nosso medo, por causa da nossa covardia. A gente não quer se expor. Então, a palavra de Deus hoje, através do testemunho de Filipe, vem nos exortar a não perder a oportunidade de falar de Jesus, a não perder a oportunidade de falar aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Porque há muitas pessoas que estão buscando a verdade. Sabe por quê? Porque a alma de todos tem sede da verdade, tem sede pela verdade. As almas que estão comprometidas pelo pecado, ainda assim a alma está lá, buscando em alguma coisa, em alguém, está buscando a verdade. Porque a alma, ela tem sede de Deus. E a verdade é Deus, está em Deus. A verdade é Jesus. Não perca a oportunidade de falar de Jesus. Aonde você estiver, na circunstância que você estiver inserido. Não perca a oportunidade de falar de Jesus. E o mais bonito aqui, né? Não houve nenhuma burocracia para esse homem ser batizado. Foi lá, perguntou o que é que impedia de ser batizado e Filipe foi lá e batizou. Logo depois, Filipe foi arrebatado pelo Senhor, pelo Espírito do Senhor, e foi parar em Azoto, ou Azoto, não sei.
Passando adiante, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Filipe vem nos ensinar isso. Não perder a oportunidade de evangelizar com a vida, não perder a oportunidade de anunciar a boa nova que é nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, não perder a oportunidade de falar de Jesus e levar Jesus às pessoas. Que o Espírito Santo possa vencer o nosso medo, a nossa omissão, a nossa covardia, para que a gente tenha essa coragem de anunciar a Jesus aonde a gente estiver. O evangelho de hoje está em João, capítulo 6, versículos de 44 a 51. Continua a pregação de nosso Senhor sobre a Eucaristia. E aqui eu quero fazer uma confissão. Eu não consigo compreender, né? Quem de fato leu o versículo do 48 ao 51. O que é que Jesus poderia falar e fazer mais para que as pessoas pudessem acreditar na Eucaristia? E sobretudo para nós, né? Jesus continua a sua pregação falando sobre a sua presença na Eucaristia. E aí o versículo 48 e 51 ele vai dizer assim, ó: Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer, nunca morrerá. E aí Jesus afirma: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. Aí nós podemos dizer, não, mas o Senhor está fazendo uma metáfora, o Senhor está fazendo uma analogia, o Senhor está usando aqui de uma alegoria. Mas Jesus continua: O pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Eu sou o pão da vida, e o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. Aí quando a gente lê essa palavra e a gente lembra do que nosso Senhor Jesus Cristo disse, né? Nos chama de cabeça dura, nos chama de sem inteligência, né? Porque está lá no catecismo, né? Na primeira página, né? Nós somos capazes de Deus. Por quê? Porque temos inteligência. Agora é preciso que a gente permita que o Espírito Santo abra a nossa inteligência. Assim como Jesus ressuscitado abriu a inteligência dos apóstolos. Assim como o Espírito Santo em Pentecostes iluminou a inteligência dos apóstolos e de todos os discípulos. Que nós possamos pedir essa graça. Que o Espírito Santo abra e ilumine a nossa inteligência para que a gente possa crer na verdade que o Senhor nos revela. E crendo na verdade que o Senhor nos revela, passemos a amar a verdade e buscar a verdade. E que cada dia mais nos aproximemos da Eucaristia. Por quê? Quanto mais em dignidade comungarmos o corpo de Cristo, mais nos transformaremos nele. Mais imitaremos a ele em meio ao mundo, exercendo o ofício que a gente exerce, em meio ao mundo, fazendo aquilo que nos é devido fazer. Quanto mais comungarmos, mais nos pareceremos com Jesus. Quanto mais nos parecermos com Jesus, mais nos tornaremos aquele homem e aquela mulher que o Senhor sonhou que fôssemos quando nos criou. Quanto mais fizermos isso, mais poderemos afirmar junto com São Paulo: já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Que Deus nos abençoe e nos aprove a cada passo. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor.